E aí, pessoal, tudo bem. A gente sabe, né, como professores, a gente vive assim meio que num turbilhão de emoções e desafios, né? É aluno, é colega de trabalho, é família, é muita coisa. E no meio disso tudo, a compaixão acaba virando um superpoder, não acha? Então a gente vai mergulhar fundo aqui no texto Compaixão de Jesus. O maior exemplo de amor divino para entender como essa compaixão pode nos guiar, nos fortalecer. Nossa, que ideia incrível! E sabe o que me chama a atenção logo de cara? O texto já coloca compaixão como algo presente lá no Antigo Testamento, sabe? É tipo um atributo fundamental de Deus escrito como Pai das Misericórdias e rico em misericórdia. Só por esses termos já dá para sentir a intensidade, né? Verdade. E não fica só na ideia, né? O texto traz exemplos para mostrar essa compaixão em ação. Me impressiona como as parábolas, tipo a do servo perdoado, a do bom samaritano, e a do filho pródigo continuam atuais mesmo depois de tantos séculos. Com certeza. E o legal dessas parábolas é que elas não só falam da compaixão de Deus, mas também mostram como a gente pode viver essa compaixão no dia a dia. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é tipo um tapa na cara da nossa tendência de julgar e excluir quem é diferente da gente. Pois é. E aí chegamos no personagem principal do nosso mergulho, Jesus. O texto coloca ele como a personificação da compaixão divina. Ele não só sentia compaixão, ele agia. E como agia? Lembra a passagem que Jesus cura os doentes, alimenta multidões? É a compaixão se transformando em ação, em cuidado com quem sofre. E tem uma passagem que eu acho poderosa, onde o texto descreve Jesus quebrantado ao ver o sofrimento das pessoas. Ele não era um observador distante, ele se deixava afetar pela dor do outro. É verdade. Me faz pensar na gente como professores, como a gente se coloca diante do sofrimento dos nossos alunos. A gente se deixa afetar pela dor deles ou a gente acaba se fechando, criando uma barreira para se proteger. Uma pergunta importante, né? A gente precisa se lembrar que a compaixão exige essa abertura, essa vulnerabilidade. E não é fácil porque muitas vezes a gente também está lidando com as nossas próprias dores, as nossas próprias dificuldades. É isso aí. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vê que essa vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário. É preciso muita força interior para se abrir à dor do outro para acolher sem julgar. E o texto cita um exemplo incrível, Jesus tocando um leproso. Nossa, essa passagem é forte. Naquela época, o leproso era considerado impuro, ele excluído da sociedade. Jesus quebra essa barreira, toca nele e cura ele. A compaixão desafiando as normas, mostrando que todo mundo merece cuidado e respeito. É mesmo. E essa compaixão de Jesus é além do cuidado com o corpo, né? Ele chegava à pessoa como um todo. Totalmente. Ele entendia que a dor física muitas vezes era só a ponta do iceberg. Tinha uma dor mais profunda na alma que também precisava ser curada. Tem uma passagem que ilustra isso bem. Quando Jesus vê uma multidão perdida sem rumo e diz que eles são como ovelhas sem pastor. Ele reconhece a necessidade de serem guiados, de encontrarem um sentido. É como se ele dissesse, olha, essa galera tá sofrendo porque tá perdida sem direção. Eles precisam de alguém que os guie, que os ajude a encontrar o caminho. E ele se coloca como esse pastor oferecendo não só cura física, mas também orientação, esperança, cuidado com a alma. Exatamente. Isso me faz pensar na gente como professores. Às vezes a gente fica tão focado no conteúdo, na nota, que esquece de olhar para o aluno como um todo, de entender o que ele está passando, quais são suas necessidades mais profundas. Verdade. É como se a gente focasse só na cura física, esquecendo da cura da alma, né? E aí o texto nos joga essa pergunta. Como nós hoje podemos ser trabalhadores compassivos? Como o próprio texto nos convida a ser? Como a gente transforma essa compaixão que a gente sente em ações e em atitudes que façam a diferença na vida dos nossos alunos, dos nossos colegas da nossa comunidade? Essa é a grande questão, né? A gente vive num mundo cheio de crises de sofrimento e de injustiça. É fácil se sentir impotente. Mas o texto mostra que, por menor que seja o nosso gesto, ele pode fazer a diferença. E o legal é que ele não fica só na teoria. Ele dá exemplos práticos de como ser trabalhadores compassivos. Tipo quais? Visitar um amigo que está doente, ajudar um vizinho que está passando por dificuldade de se engajar em projetos sociais. As possibilidades são muitas, né? Com certeza. O importante é não ficar paralisado. Cada gesto de compaixão, por menor que seja, é uma semente de amor que a gente planta. E essa semente pode germinar, florescer e transformar vidas. O que a gente precisa é se inspirar a um exemplo de Jesus, que transformou a compaixão em ação e fez a diferença na vida de tanta gente. E essa é a beleza da compaixão, né? Ela conecta com o que a gente tem de melhor, nos impulsiona a agir, a fazer a diferença no mundo. E ao mesmo tempo nos transforma, nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais abertos ao sofrimento do outro. E aí prontos para continuar nossa viagem pelo mundo da compaixão. Na primeira parte a gente viu como Jesus se conectava com a dor do outro, transformando essa compaixão em ações. E o texto destaca algo importante. Jesus não se preocupava só com o lado prático, com a cura física, mas também com o lado espiritual das pessoas. É verdade. Ele entendia que a dor física muitas vezes era reflexo de uma dor mais profunda, uma dor na alma. E ele buscava oferecer cura para as duas.
Me lembra muito a nossa realidade na escola, né? Porque às vezes a gente se depara com alunos com problemas de comportamento, dificuldades de aprendizagem, e a gente sabe que por trás disso tem uma história, uma dor que precisa ser acolhida. Com certeza. E como educadores, a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade para perceber o que está por trás dos comportamentos, das dificuldades dos nossos alunos. Às vezes, um simples gesto de atenção, de escuta, de compreensão pode fazer toda a diferença. E essa atenção, essa escuta exigem da gente, né? Exigem tempo, paciência e principalmente compaixão. E a compaixão de Jesus não era superficial, era uma compaixão que se doava por inteiro, que se colocava no lugar do outro de verdade. É importante lembrar que compaixão não é sinônimo de fraqueza, né? Muito pelo contrário, exige muita força interior, muita coragem para se abrir a dor do outro, para acolher sem julgar, para se doar, sem esperar nada em troca. Falando em se doar sem esperar nada em troca, a gente toca no ponto fundamental da compaixão de Jesus. O amor incondicional. Ele não fazia distinção entre as pessoas, ele amava todo mundo independente de quem fosse e do que tivesse feito. Lembra do exemplo do leproso? Naquela época, tocar um leproso era romper com todos os códigos sociais, era se expor ao risco da contaminação da exclusão, mas Jesus não se importou. Ele viu no leproso um ser humano que sofria, que precisava de cura, de acolhimento. E o amor incondicionalmente. É um exemplo que desafia a gente, né? Até que ponto a gente consegue amar incondicionalmente? Até que ponto a gente consegue acolher o diferente, o que nos causa incômodo, o que nos desafia? A compaixão de Jesus nos convida a rever nossos preconceitos, nossas resistências e abrir nosso coração para o outro, para a sua história, para a sua dor. E essa abertura, essa disposição para amar e acolher é fundamental para que a gente possa ser trabalhadores compassivos, como o texto nos chama, porque o mundo hoje precisa muito dessa compaixão. A gente vê tanta violência, tanta desigualdade, tanta gente sofrendo perdida. É um cenário que nos convida a agir, a se colocar a serviço do outro, a levar um pouco de alento de esperança. E aí o texto traz uma lista de ações práticas que a gente pode fazer, né? Coisas simples do dia a dia, mas que podem fazer a diferença. Visitar um doente, ajudar um vizinho que está passando por dificuldade, se engajar em projetos sociais. Exatamente. O importante é não ficar parado. Diante da imensidão dos problemas do mundo, cada gesto de compaixão, por menor que seja, é uma semente de amor. E essa semente pode germinar, florescer e transformar vidas. Mas, para além dessas ações, acho que é uma coisa importante que a gente precisa cultivar. A compaixão por nós mesmos. Nossa, é verdade. A gente fala tanto de ter compaixão pelos outros, mas às vezes esquece da gente, né? É como se a gente cobrasse de si mesmo uma perfeição que a gente não cobra de ninguém. Totalmente. E o texto lembra que Deus tem compaixão pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros. A gente precisa se inspirar nele e aprender a ser mais gentil com a gente, a se perdoar, a reconhecer nossos limites. Como se a gente tivesse que dar um braço e dizer: ei, calma, você está fazendo o seu melhor e tá tudo bem não ser perfeito. Exatamente. E além de se perdoar, acho que é importante a gente aprender a celebrar as nossas conquistas, por menores que sejam. A gente vive num mundo que incentiva a gente a focar nos erros, nas falhas, e a gente esquece de tudo de bom que a gente faz. Verdade. A gente precisa se dar mais crédito, reconhecer nossos esforços, nossas vitórias e cuidar da gente, né? Cuidar do corpo, da mente e do espírito, se permitir momentos de descanso, de lazer, de prazer. A autocompaixão também passa por esse cuidado com a gente. Com certeza. E nesse processo de autoconhecimento e autocuidado, a fé em Jesus pode ser um grande apoio. O texto fala da constância do amor de Cristo, de como a vera vai. Ele é um refúgio nos momentos difíceis. Saber que existe um amor incondicional que nos acolhe, que nos perdoa, que nos fortalece, pode dar a força que a gente precisa para enfrentar os desafios. É verdade. A fé em Jesus lembra que a gente não está sozinho, que tem uma força maior que nos sustenta, que nos guia, que nos ama. E essa certeza dá a coragem para seguir em frente, para continuar buscando nossa melhor versão, para continuar semeando compaixão no mundo. E aí, pessoal, chegamos à última parte da nossa conversa sobre compaixão. A gente viu como Jesus colocava a compaixão em prática, como nele cuidava das pessoas de forma integral e como a gente pode se inspirar nele para ser mais compassivo também. Mas agora, para finalizar, eu queria pensar em como essa compaixão pode ser uma fonte de cura para a gente mesmo. É verdade, né? A gente sempre fala de ter compaixão pelos outros, mas e a compaixão com a gente mesmo? Acho que a gente, como professor, a gente acaba se cobrando muito, né? Querendo dar conta de todos os alunos, das demandas, e às vezes a gente esquece de ter compaixão da gente. Isso. A gente vive num mundo que cobra perfeição o tempo todo, né? E a gente acaba internalizando essa cobrança, se culpando pelos erros, se martirizando pelas falhas. E aí a autocompaixão entra como um antídoto para essa cobrança toda. E como a gente coloca isso em prática? Como ser mais gentil com a gente. Olha, o texto menciona uma passagem linda de Deuteronômio que compara o cuidado de Deus com a proteção de uma águia com seus filhotes. É uma imagem que transmite segurança, acolhimento, um amor que cuida, que protege. E essa compaixão que Deus tem pela gente, a gente pode ter com a gente mesmo. Que lindo. E como a gente traz essa imagem para nossa vida? Primeiro, acho que é importante a gente reconhecer que a gente é humano, que a gente tem limites, que a gente erra, que nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo.
E tá tudo bem. Se o próprio Jesus se compadecia das nossas fraquezas, quem somos nós para se cobrar tanto? Verdade. A gente precisa se perdoar pelos erros, pelas falhas. Entender que a gente está fazendo o melhor que pode com o que a gente tem. Isso. E além de se perdoar, acho que é importante a gente se permitir sentir as emoções, sabe? Muitas vezes a gente tenta ignorar a dor, a tristeza, a frustração. Mas quando a gente acolhe essas emoções com compaixão, a gente consegue se curar de forma mais profunda. Sei, é tipo a gente se dar um abraço e dizer, ei, tá tudo bem sentir isso. Você não tá sozinho. É isso. E além de acolher as emoções, a autocompaixão também envolve cuidar da gente, né? Cuidar do corpo, da mente e do espírito. Nossa, isso me lembra muito daquela frase, mens sana in corpore sano. Né? Para ter uma mente saudável, a gente precisa cuidar do corpo também. Com certeza. Fazer exercícios, ter uma alimentação legal, dormir bem, ter um tempo para fazer coisas que a gente gosta, que relaxam, que dão prazer. Tudo isso faz parte da autocompaixão. E a fé também pode ajudar, né? O texto fala da constância do amor de Cristo, de como para ele é um refúgio nos momentos difíceis. Saber que a gente não está sozinho, que tem alguém que ama a gente incondicionalmente, dá força para seguir em frente. Sim. A fé em Jesus lembra que a gente é amado, perdoado, acolhido. E isso ajuda a gente a ter compaixão com a gente mesmo, a reconhecer nosso valor, a acreditar na nossa capacidade de superar os desafios. E a gente termina esse mergulho com a certeza de que a compaixão é um caminho que a gente percorre todo dia. É um aprendizado que transforma, que ajuda a gente a construir um mundo mais humano, mais justo, mais amoroso. E Benito, que a gente possa levar essa compaixão para nossa vida, para a sala de aula, para nossa comunidade, que a gente se inspire no exemplo de Jesus, que seja um canal de amor e esperança no mundo. É isso, pessoal. A gente encerra aqui nosso mergulho na compaixão de Jesus. Esperamos que essa conversa tenha tocado o coração de vocês e que vocês levem um pouquinho dessa compaixão para a vida. Um grande abraço e até a próxima.